Gerson, representando a Companhia de Artes Mintzu, tudo bem? Estou bem no setor lá atrás. Também. Estamos aqui de volta no Meet and Meet e hoje não vamos comer carne, mas oferecemos aqui um coquetel especialidade da casa que é o Whisky Sour. Vamos experimentar um bocadinho antes de começarmos. A nossa saúde e arte. Nice. Acho que é um dos melhores whisky sours que eu já experimentei. Então, podes fazer uma breve apresentação da companhia, que é muito interessante, são jovens. Primeiro, cumprimentar a todos que estão a ver o In The Kitchen a partir do Meet and Meet e dizer mais uma vez que eu sou o Gerson Balango e represento a Companhia de Artes Mintzu. Dizer que a Companhia de Artes Mintzu nasce em 2013, não é? A partir de um grupo de amigos que eram colegas também, estudavam na mesma turma e que decide fazer uma pequena peça de teatro para uma aula de francês. E foi o momento em que despertamos esse lado, não é? Para o teatro, e de lá continuamos a fazer teatro. E participamos do FEScolas, que era um festival competitivo entre escolas de teatro, e nessa altura carregávamos o nome da escola, que era Machava Cedo. Então era um grupo um bocado mais composto, tínhamos lá mulheres e homens, era bem misturado, e saímos vencedores do próprio concurso, né, de teatro, que era o FEScolas. E do FEScolas em diante, nós, os amigos, decidimos que queremos continuar a fazer teatro e avançamos, não é? Com o teatro. Só que lá, de um tempo para cá, fomos perdendo algumas pessoas. Participamos do FIT, 10ª edição do Festival Internacional de Inverno. Né? E depois do festival mudamos o nome para Mintzu. Ainda éramos Machava Cedo, mudamos para o Mintzu. Quando mudamos para o Mintzu é quando nos deparamos com algumas dificuldades, não é? Em ter um grupo mais composto. Então ficamos só homens. Ficamos só homens e continuamos a fazer teatro de lá. E aí, estávamos a falar um bocadinho em off sobre este aspecto que é muito interessante para mim. Estavas a dizer que foi difícil no início, quando eram mais novos, ter mulheres no grupo. Isso. Podes falar um bocadinho sobre isso? Na altura foi um bocado difícil por causa da estigmatização, não é? O preconceito, ter uma mulher ou ter mulheres no grupo de teatro que era composto por homens também, não é? Por causa da dinâmica do teatro, que eram os ensaios, não é? E os espetáculos que eram feitos normalmente a partir da noite. Então os pais não deixavam as filhas virem fazer teatro pensando que vinham fazer outras coisas, né? Claro. Então foi difícil continuar com algumas mulheres no nosso grupo. Chegamos até a fazer uma reunião na escola secundária em que queríamos consciencializar os pais, não é? E deixar as filhas participarem do grupo de teatro e fazer as atividades extracurriculares. Mas foi falar, entrar num vídeo e sair do outro, infelizmente continua a ser difícil ter mulheres no grupo, porque era um sim em frente de todos nós, mas era um não background, então... Mas hoje como é que estão? Agora são mais adultos, é um pouco mais fácil ou mantém-se ainda a dificuldade? Agora é equilibrado, é equilibrado. Agora eu diria que é mais a vontade das mulheres do que a dificuldade delas fazerem parte de um grupo de teatro, não é? Tanto é que nós somos um grupo de homens, não é? Mas fomos durante muito tempo liderados por uma mulher. Então, quem fazia nossas encenações era a Quanja Zawares, desde já cumprimentar, mandar um beijinho. A Quanja, ela trabalhou muito conosco, então ela é que nos cozinhou como deve ser para o teatro, porque ela já vem da formação, vem da ECA, né? E trouxe o profissionalismo do teatro para nós que éramos amadores. Poucos de nós estudou teatro, então nós aprendemos o teatro no palco e com ela. Nice, shout out. Então, eu acho que muitas pessoas não percebem muito qual é o desenvolvimento de uma peça. Né? Quando estás a pintar, percebes, ok, estás a pintar algo, pintas, música, vais escrevendo. Mas como é que é, quando escolhem uma peça, qual é o processo de desenvolvimento para vocês? É interessante a questão porque
o processo não é linear, né? Não é linear. Em particular, falando do Mintzu como grupo, nós criávamos nossas peças a partir da improvisação. Então, vocês criam? Sim, nós criávamos de base, não é? A partir da improvisação, e os textos saíam a partir de movimentos e toda aquela conexão que nós criávamos. Falar em concreto de uma peça que era a Festa de Preto. A Festa de Preto foi uma das peças que fez o nome do grupo soar, porque é uma peça de intervenção social. Lá trazemos as problemáticas como o racismo não convencional, que é do preto para o preto, não é? A questão na altura da subida do preço dos pães, na altura. Então, nós trouxemos toda essa problemática, mas não tinha um texto, né? Não tinha uma dramaturgia, ninguém sentou para escrever a peça. Então foi cada um fazer uma pesquisa e trazer a pesquisa para o local de ensaio e a partir de movimentos irmos criando a peça. Então nós usamos muito esse processo, né? Que é através do físico, né? O corpo, né? Que é trazer lembranças a partir do corpo, lembranças a partir da vivência e construir toda uma peça. Tem algumas sim como o Padecer das Rosas, que já estava escrito, que é uma adaptação da Rosa Xingomano, que quem fez foi o Emerson Mapanga, que participamos de um dos feats também, já não me recordo da edição, levamos que já tinha uma dramaturgia, né? Já tinha tudo bem escrito e trabalhamos também a partir desse processo, da leitura para as ações, mas também trabalhamos muito das ações para a construção do texto e das cenas. Nice. E trabalhar em grupo, eu também faço parte de um grupo, vocês têm desafios em concordar? Principalmente quando estão a escrever, como é que lidam com isso? Não, eu acho que devia ser assim, não, devia ser assim. Durante o processo, falando concretamente da experiência que tivemos com a Festa de Preto, não houve muita discussão, assim, porque é tu fazeres um texto e dizerem é esse texto. Né? É concordar e dizer não, é esse texto. E o máximo de discussão talvez seriam como encaixar o texto, como dizer o texto. Então o maior desafio era criar um texto a partir de movimentos e de situações. Esse é que era o nosso maior desafio. E vale a experiência. Mas também confiam um no outro, então exatamente. As válidas há muito trabalho de confiança, não é? Porque um grupo sem confiança não chega a nenhum sítio. Então, o primeiro trabalho que fizemos como grupo de base foi mesmo a questão de um confiar no outro e acreditar no outro, né? Eu acho que isso foi muito importante para esse processo todo. O que não deixou transparecer que ali havia um desafio muito... Não, pareceu muito leve o processo, né? Por conta desse nível de confiança que tivemos. Isso. Eu acho que isso é verdade para qualquer que seja o grupo, seja arte ou outros tipos de trabalhos, tem que ser essa confiança, senão não consegue. O mesmo objetivo e confiança. Exatamente, senão não anda, é verdade. Então verdade. Podes falar um bocadinho do projeto que vão apresentar aqui? Fecalidade. Fé. Fecalidade. É a junção desses dois elementos, da fecalidade como fecalidade e da fé como elemento de fé, não é? Dizer que falando de desafios, esse trabalho foi um dos meus maiores desafios, não é? Porque estou ali em frente, sou eu que apareço, eu que estarei no palco, não é? É um monólogo. É um monólogo, mas houve um trabalho de grupo nisto tudo. É um monólogo e nesse monólogo nós tentamos trazer discussões, não é? E não soluções, é trazer discussões, é discutir a fé enquanto fé. E pegamos no francês Anthony Artaud, né, que é um homem que discute, que fala do teatro da crueldade.
Então é um teatro da crueldade que nós vamos fazer. Então o teatro da crueldade tem as suas dimensões, não é? É ali onde tu percebes como ator que a dor é insignificante, não é? E o teu corpo é um instrumento que deve ser usado a favor da arte, do teatro, para passar uma informação, não é? E ele diz ainda mais, diz que é a questão de a crueldade não está necessariamente em tu te ferires e sentires dor, é mais intensa e intrínseca, não é? É eu sentir uma coisa por dentro e transparecer para o corpo e tu também sentires. Então, foi um desafio enorme, acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, é fazer um trabalho a partir dos textos de Artaud. E os textos de Artaud são necessariamente poemas, não é um texto dramático para teatro. Nós pegamos nos textos e adaptamos para o teatro. Não é? E fizemos isso. E é uma peça que não obedece os padrões rígidos de teatro. Então quebra muita coisa convencional, né? O cenário, tudo isso é um desafio. E foi um dos maiores desafios que eu tive a fazer esse trabalho. Vai ser bem interessante, super interessante. Vai ser. Então, nesta onda, vamos convidar, pode olhar para aquela câmera e convidar o pessoal. Pessoal, venham ao 16 Neto, dia 15, ver a peça Fecalidade e vibrarem connosco e sentirem essa energia, né? Do tradicional e o convencional, discutirmos questões que têm que ver com a nossa natureza e aquilo que nos é imposto, né, pelos outros, e vale a pena vir assistir. Então, isso. Vai ser top. Um tchim-tchim, bom ensaio para ti. Thank you. E até lá. Tá muito bom isto.